Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Fomecast, esse podcast em que a gente fala sobre mulheres, conta histórias, tudo relacionado a mulheres no esporte e no exercício físico. Eu sou Giovana Moura, coordenadora desse projeto, sou uma mulher branca, de cabelos escuros, olhos escuros. Estou usando um óculos e hoje, nesse frio maringaense, estou usando uma blusa branca de gola alta e uma jaqueta verde. Como a gente tinha comentado com vocês anteriormente, esse podcast é um projeto de extensão e hoje, pela primeira vez, nós temos participantes aqui com a gente na nossa mesa que é aqui da nossa instituição. Então, quem vai participar hoje comigo na apresentação é a Nick. Olá, eu sou a Nicole Carmona, sou co-apresentadora do episódio de hoje. Sou uma mulher branca com cabelos curtos e grisalhos, olhos escuros e estou vestindo uma camiseta preta e uma blusa preta por baixo. E hoje a gente está aqui com a professora Arielle Caruso, que é a nossa super convidada para falar sobre gestão do esporte no Paradesporto. Ari, seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá a todos, todas e todos que estão acompanhando o tema de hoje, que para mim faz muito sentido, espero que faça para vocês também. Como a professora Giovana falou, meu nome é Arielle, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos. Nesse frio de Maringá também estou usando uma blusa branca bem quentinha, um blazer preto por cima e uma echarpe colorida. E se você quer continuar acompanhando essas histórias, siga o Fome Esporte, o Fomecast. No YouTube, a gente tem o Fomecast e no Instagram também. Bom, antes da gente começar, vou apresentar a nossa queridíssima convidada de hoje, a professora Arielle. Então, como professora, né, professora do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, com uma experiência enorme no desenvolvimento do paradesporto, na organização de projetos voltados às pessoas com deficiência. Foi gestora do Centro de Referência Paralímpico aqui de Maringá, que é um projeto aí casado com o Comitê Paralímpico Brasileiro, e também do Kings, que é uma referência no basquete de cadeira de rodas. Ari, então, para a gente começar, vou passar a palavra para a Nick. Ari, seja muito bem-vinda hoje no nosso Fomecast. E é uma alegria receber você aqui para a nossa conversa. Hoje vamos falar sobre esse tema fundamental que a Giovana falou, que é a inclusão, o acesso ao direito ao esporte. E vamos falar principalmente sobre a gestão de esporte no paradesporto. Como o paradesporto entrou na sua vida? Bom, o paradesporto, o esporte para pessoas com deficiência de uma maneira geral, ele entrou no meu primeiro dia da graduação em Educação Física, aqui na UEM. Eu sempre fui atleta de natação, então para mim assim tudo sempre foi, até a escolha do curso da Educação Física girou em torno do cloro, né, da água ali, tudo para mim fazia sentido nessa perspectiva. E aí foi na mostra de projetos aqui da universidade, onde nos primeiros dias de aula ali é oferecido para todos os calouros, todos os alunos que estão ingressando no curso, literalmente uma amostra, né, de todos os projetos que acontecem aqui no departamento. E na época era o projeto coordenado pelo professor Décio Calegari, que já veio a falecer, infelizmente, mas o professor Décio foi quem me apresentou esse universo inteiro. E ele tinha um jeitão assim bem imponente, um vozeirão, e aí, só que olhando para ele era igualzinho o Papai Noel, então era uma dualidade ali. Mas ele falou: "E você, né, os alunos eles passam por todos os projetos", e daí ele simplesmente assim com uma delicadeza falou: "E você, grandona, você é de qual modalidade?" Daí eu, né, falei: "Natação". Ele falou: "Sabia que eu tenho natação para pessoas com deficiência intelectual? Espero você sábado, 8h30 na piscina". Eu não sabia onde era a piscina, eu não sabia exatamente o que fazer com as pessoas com deficiência visual, de que forma que a natação poderia ser, né, ensinada para essas pessoas, não tinha ideia. Ali no auge dos 17 para 18 anos, e aí eu falei: "Tá, ok", eu não sabia se era obrigatório, na verdade, então eu vim, estava ali, né, na piscina, e foi literalmente amor à primeira vista, assim. Lá no projeto eu lembro que eram várias crianças com deficiência intelectual, e dali eu literalmente não saí mais. Fiquei durante toda a graduação, participei de outros projetos também, como o projeto de psicologia do esporte, políticas públicas, mas o projeto que era voltado para pessoas com deficiência, né, para a educação física adaptada, foi o que
me arrebatou ali logo no começo. Então, eu posso dizer que é desde o primeiro momento que eu estive em contato com educação física, também com pessoas com deficiência. E é legal a gente falar sobre isso, Ari, porque a gente já conversou com diversas outras professoras aqui do nosso departamento também, e todas elas começaram com os temas que hoje dominam justamente nos projetos de extensão. E a gente fica, acho que, feliz também por isso, porque agora nós somos também um projeto de extensão, então a gente espera que isso também, de alguma forma, tenha impactos tão positivos como Nossa, tiveram nem me aí na fala. vida de vocês, né? Com E uma certeza. coisa que eu acho que é interessante a gente falar, Ari, porque assim, por muito tempo você fez o mestrado, fez o doutorado, mas ao mesmo tempo continuou nessa área um pouco mais prática, né, de atuação dentro da gestão. Então, como que foi essa transição da universidade? Eu nem sei se dá para dizer transição, porque foi tudo meio junto, né? Como É, que isso funcionou, essa organização aí na sua vida para realmente atuar na gestão do paradesporto? entendi. Assim, realmente as coisas elas sempre ficaram muito próximas. Para dizer assim que eu nunca me afastei da área, foi num período muito específico do meu mestrado, que foi na área da psicologia do esporte, que eu estudei outras variáveis, até por questões ali do grupo de estudos, enfim, do perfil da orientadora, mas foram questões bem específicas assim, e foi um período muito pontual. Só que desde a graduação, a área acadêmica já me encantava, assim. Eu tenho até um curso que eu fiz há muito tempo atrás de oratória, nada a ver com a paçoca, assim, mas que foi um curso oferecido aqui na universidade também, e que você tinha que colocar algumas perspectivas que você queria para o futuro. E eu me lembro que lá em 2014, que é a data desse curso, até quando eu fui me mudar esses tempos atrás, eu achei esses documentos. As anotações, no caso. E eu tinha lá como um interesse pessoal a docência. E isso para mim fez muito sentido agora em 2026. Mas dito isso, o contexto, né, da docência relacionada à gestão e ao paradesporto é sempre os caminhos eles sempre se misturam assim. Eu acho que eu não conseguiria datar os períodos em que eu fazia só uma coisa ou só outra, porque em relação a gestão do Comitê Paralímpico, voltada ao Centro de Referência Paralímpico, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro, foi um processo seletivo e foi algo que entrou na minha vida para somar assim em inúmeras formas. Tiveram vários desafios, acredito que a gente ainda converse sobre isso, até para não me delongar, mas a gestão voltada ao paradesporto, ela sempre esteve concomitante, porque durante a graduação, por exemplo, o professor Décio ofereceu uma bolsa que era do próprio Comitê Paralímpico, não era nem da instituição aqui da UEM, para que eu pudesse ser a coordenadora dos estagiários. Então eu já tinha essa função na graduação. E aí, a partir do momento que as coisas foram se desenvolvendo assim, a gente foi entendendo quais eram os caminhos possíveis para isso. Eu tive o direcionamento do professor Décio até 2021, que foi em fevereiro, quando ele veio a falecer. Perdão, 2020, ele nem vivenciou essa loucura toda que foi a pandemia na nossa vida, né? O lockdown e todas as questões, às vezes a gente esquece esse período, né? Mas durante esse período eu também estava enquanto gestora, que foi tudo muito confuso, assim, tudo muito complexo naquele momento, mas a gestão ela ainda se fazia presente, assim como o Kings, que daí, a partir do momento que o professor Décio nos deixou, o Kings ele era um projeto que carecia de uma diretoria técnica e eu tinha os pré-requisitos para isso e aí fiquei ali nessa função a qual eu me encontro até hoje. Então, como eu disse, os caminhos eles sempre se entrelaçam assim, mas são questões muito fortes relacionadas à minha própria formação. Certo. Agora, antes da gente continuar falando sobre gestão, eu queria que você falasse um pouco sobre... existe muita confusão nos termos usados com relação a esse tema. Queria que você esclarecesse um pouco para a gente sobre pessoas com deficiência, paradesporto, esporte paralímpico e quais são os principais equívocos que são nesses temas, nomenclaturas, que são que você já viu. Quais são os principais equívocos que você já viu nessas nomenclaturas e nesses termos? Tá. Ó, de uma forma muito prática, assim, é legal que a gente normalize o termo pessoa com deficiência. Normalizar isso faz com que a gente tenha um entendimento e uma busca por conhecimento muito mais simples e muito mais prática, sem aquele peso do, ai, será que eu tô falando isso? Será que existe pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência? Ponto.
Os meus alunos eles já estão doidos assim de saber que eu sempre brinco. Não existe pessoa normal. Ninguém aqui é normal. Nunca ninguém vai ser normal. Nem pessoa convencional. Isso não existe. Então, o que existe é uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Não é o deficiente, porque senão a gente está taxando aquilo ali. E nós somos pessoas plurais e nós somos tantas coisas, assumimos tantos papéis sociais que delegar aquela questão ali, aquela característica não convém. Então, pessoa com deficiência e pessoa sem. Dito isso, fica muito mais fácil da gente atuar com qualquer outra esfera relacionada a essa característica. E aí, quando a gente entende, né? Vamos separar esporte adaptado, paradesporto e esporte paralímpico. Eu gosto de fazer uma analogia de 3 caixas, assim, que fica muito mais fácil de entender também. Vamos pegar uma caixa maior e intitulá-la como esporte adaptado. Aqui cabe tudo que vocês quiserem. A gente adapta esporte para criança, esportes para idosos, esportes para mulheres gestantes. Esqueci de falar que aqui tá a Joana. Só mulheres hoje. A gente faz adaptações o tempo todo para qualquer questão relacionada à prática inclusiva, seja ela com deficiência ou não. Então, a primeira caixa é essa. A segunda, a gente está falando do paradesporto, que daí são modalidades voltadas a pessoas com deficiência. Então, toda e qualquer modalidade praticada por pessoas com deficiência pode ser considerada um paradesporto. Aí agora a terceira caixa, que é muito pontual, muito seletista, que é o esporte paralímpico, que são as modalidades que estão nos Jogos Paralímpicos. Então aqui a gente está falando atualmente de 23 modalidades, a paraescalada foi incluída recentemente. Então essa última caixa ela é pequenininha e cabe dentro das outras por conta dessa especificidade. Então um paralelo que eu gosto de traçar, deixa eu pensar, ai meu Deus, esqueci o nome daquela modalidade, a grávida. Vamos comparar a gravidez. Não, o beach tênis, eu ia falar badminton, olha o que me vem. O beach tênis, ele é uma modalidade praticada, certo? Sim. Ele é uma modalidade olímpica? Não. Então ele estaria quase que na segunda caixa. O futsal, mesma coisa. Ele é uma modalidade, existem competições regulamentadas, mas não é uma modalidade olímpica. Então quando a gente olha, o esporte paralímpico, são essas modalidades específicas que estão nos Jogos. Agora, que são disputadas nos Jogos Paralímpicos. Todo o restante ali que é praticado por pessoas com deficiência, a gente está falando de paradesporto e mais amplo ainda, modalidade de prática, caminhada, enfim, questões específicas, a gente está falando de uma adaptação que é feita. Nesse caso, para pessoas com deficiência, mas que podem ser feitas para pessoas em reabilitação, idosos, etc. Olha, aproveitando nisso, talvez possa parecer uma pergunta muito boba, mas eu acho que é curiosidade também, porque quem sabe as pessoas que estão assistindo a gente também têm essa mesma curiosidade. Por exemplo, o vôlei sentado, ele entra como uma modalidade adaptada ou uma modalidade paradesportiva? E é uma pergunta super válida, Gi, porque ele parte de um ponto onde ele foi adaptado para que pessoas com deficiência pudessem participar. Só que hoje ele integra o hall de modalidades que estão ali nos Jogos Paralímpicos. Então, ele já pula para a terceira caixa, que é o esporte paralímpico. Então, pensa assim, são várias as modalidades que a gente pode adaptar. O beach tênis, que me fugiu ainda há pouco. Existem pessoas com deficiência praticando, só que como ele ainda não integra essa modalidade, essa possibilidade ali dos Jogos Paralímpicos, ele segue sendo uma modalidade adaptada. Quando praticada por pessoas com deficiência, a gente pode tratar como paradesporto. Existem também esportes igual o goalball que são feitos especificamente para pessoas com deficiência, né? Isso, exatamente. E aí, nesse caso, a gente está falando de modalidades voltadas ao público com deficiência. Então, ela já não parte de uma modalidade adaptada. Ela pode ser considerada paradesporto a depender do nível competitivo que estiver sendo investigado. Vamos pensar numa pesquisa acadêmica. Se a gente estiver falando de um time de prática do ensino médio, aí a gente está falando ou de uma cidade pequena que não participa de competições, só uma prática mesmo. A gente pode tratar como paradesporto. Mas a partir do momento que a gente estiver investigando, por exemplo, a carreira do atleta que pratica essa modalidade ou alguma coisa, é um esporte paralímpico. Então, por isso que eu brinco, né? Uma coisa que está dentro da outra, não são coisas separadas. A gente não está falando de uma distinção, a gente está falando de coisas ali que se completam, literalmente.
E que é importante a gente saber para dar nome às coisas, né? Eu acho que isso vai também clareando muitas coisas dentro da nossa cabeça. Uma coisa que eu falo muito assim para os alunos também é que vale a pena a gente ressaltar. Ninguém se importa com aquilo que não conhece. É básico isso. Então, a partir do momento que a gente minimamente conhece, que a gente minimamente entende determinado assunto, que seja o básico, né, como a nomenclatura. Bom, então beleza, a gente passa a se importar quando vê uma notícia, quando vê alguma coisa no Instagram, TikTok, redes sociais, qualquer coisa que esteja sendo utilizada ali no momento, a gente passa a se importar com aquilo, porque a gente minimamente conhece, né? Ari, agora para a gente entrar especificamente na gestão, vamos colocar do paradesporto, dá para chamar Sim. dessa forma. Quais são as principais diferenças entre organizar projetos, de trabalhar com as modalidades convencionais e no paradesporto? Uhum. Quando a gente olha para esse contexto, né, relacionado à pessoa com deficiência, a gente não pode deixar de lado as questões relacionadas ali ao social, que isso é importante. Eu, né, gosto de pensar que na educação física, ainda que nesse contexto de gestão, o tempo todo é gente que trabalha com gente. Então, se nós estamos trabalhando com pessoas, são outras pessoas que estão sendo ali interlocutoras das suas realidades, seja ela num evento específico que a gente vai estar organizando, ou numa associação paradesportiva, ou em alguma questão competitiva que esteja sendo ali sanada, enfim. E aí, pensando nisso, né, que a educação física tem, nós somos de humanas, não é à toa, né? Então, pensando nesse contexto, para além de todas as questões técnicas relacionadas a esse processo de gestão, que a gente precisa, sim, dominar ferramentas, ter questões organizacionais, enfim, nós precisamos. A formação, ela é básica, mas ainda assim a gente precisa buscar questões fora para agregar ao nosso conhecimento. Dito isso, quando a gente olha para pessoas com deficiência, a gente também precisa buscar um contexto estrutural. A gente tem aqui algumas nomenclaturas relacionadas aos tipos de barreira e tipos de acessibilidade que a gente tem. Por exemplo, vou organizar um evento competitivo do Kings, que é o nosso time de basquete e handebol em cadeira de rodas. Eu preciso pensar, para além de organizar o evento com arbitragem, organização do jogo, chaveamento, eu preciso pensar onde as cadeiras de rodas vão ficar, se tem acessibilidade no banheiro, se tem acessibilidade no bebedouro, se esses atletas eles vão conseguir chegar facilmente no evento. Então, essa estrutura, essa logística organizacional, que pode ser ou uma barreira estrutural, ou até mesmo um tipo de acessibilidade estrutural, a depender de como ela for desenvolvida, isso faz sentido também no processo de gestão. Então, é um dos detalhes que a gente precisa avaliar, fora todos esses contextos, né, que a gente está conversando. Viver de esporte no Brasil, eu falo que não é algo fácil, muito pelo contrário, né? A gente tem ali uma luta diária em relação até contextos básicos, às vezes, de possibilidade de treino, de treinamento. Mas, quando a gente olha para o contexto do paradesporto, da pessoa com deficiência, né? A gente está olhando para um buraco que é um pouquinho mais fundo, no sentido de esses contextos, eles importam tanto quanto e precisam ser levados em consideração. Então, esse é um dos exemplos que a gente consegue direcionar para traçar um paralelo entre essa diferença da gestão para pessoas sem e com deficiência. Ari, e quais são um dos maiores desafios, ou se você tiver alguma história para contar de ou várias histórias para contar, dos desafios que a gente tem ao trabalhar com paradesporto, ao trabalhar com projetos paradesportivos, o que você poderia contar para nós? Uhum. Eu falo que tem situações assim que às vezes nos atravessam de maneiras assim que a gente nem imagina. E aí depois aquilo passa a fazer sentido e integra até a nossa formação mais humana. E para além da formação técnica, que essa é necessária e a gente consegue adquirir de outras formas. Mas a formação humana, ela é caracterizada assim de uma forma muito complexa quando você trabalha com o paradesporto. E aí a Nick já fez parte do nosso projeto também, participa de eventos e conhece a realidade de muitos dos nossos alunos ali também. E às vezes a gente se pega impactado assim por algumas histórias de contextos familiares que nos chegam ou de necessidades que nos chegam em relação a isso, ou até mesmo dos ganhos que as crianças têm nas atividades, que os próprios atletas têm do alto rendimento. E são questões assim tão bonitas de serem avaliadas, porque
O esporte ele é uma ferramenta de mudança, ele tem, né, a oferecer inúmeros benefícios de prática, de desenvolvimento, saúde, enfim, mas ele também mexe muito no contexto social. E aí até mesmo das relações sociais que se criam ali. Então, eu já vi relações sociais sendo criadas, laços mesmo, entre famílias das crianças que participam das atividades do centro de referência, entre os próprios atletas do time de basquete em cadeira de rodas, que se ajudam, que às vezes a gente nem fica sabendo, eles só contam depois, fui buscar fulano no aeroporto, ajudei a fazer tal coisa, fiz não sei o quê. Então, essas relações que vão sendo criadas, elas nos atravessam e contribuem muito com a nossa formação humana, assim. Se eu tivesse que pontuar algo, assim, seria essa interação que se dá e que faz com que a gente repense. E não no sentido de, superação, porque isso também é outra coisa que a gente pode falar sobre o capacitismo. Mas é muito nesse sentido de você ser impactado, absorver aquilo ali e fazer com que isso faça sentido na sua atuação profissional. Porque de nada vale você se impactar com uma história, achar aquilo muito bonito, muito legal e deixar passar, né? Mais um dia no escritório. Então, esse impacto, essa contribuição na formação é muito legal quando a gente trabalha com pessoas com deficiência de uma forma geral mesmo. E qual é o papel das famílias para a entrada e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência no esporte? 100%. Quando a gente pensa no contexto de esporte voltado a crianças, de uma maneira geral, tendo elas algum tipo de deficiência ou não, a gente está falando ali de um indivíduo, de um cérebrozinho que está em formação, que precisa desse contato, que precisa desse incentivo, desse direcionamento. Quando a gente está falando de pessoas com deficiência, em alguma medida, a gente está falando também de crianças que precisam de um auxílio para chegar até o local de prática, para permanecer, ou até mesmo em relação à sua higiene, a depender do tipo de deficiência, enfim. Então, o contexto familiar, ele importa, ele faz muito sentido e ele é necessário. Ainda que, um paralelo, muitas dessas famílias, a depender do histórico e de como que isso se dá, elas estejam também cansadas, elas tenham rotinas ali muito difíceis de serem assimiladas por pessoas que falam que estão sem tempo ou cansadas por muito menos. Então, levar isso em consideração, entendendo a importância dessa família e valorizando quando eles conseguem trazer seus filhos nas atividades, já é um bom começo também. Ari, já que a gente está falando um pouquinho sobre família, a gente até conversou em alguns momentos um pouquinho sobre isso, mas me surgiram duas curiosidades. Nesse período que eu estou conseguindo acompanhar os alunos nas supervisões de estágio no Paradesporto, eu vejo muitas mães, até o momento, acho que foi um pai que eu vi, mas a grande maioria são mães que acompanham os filhos. E aí, já que a gente vai falar daqui a pouco sobre mulheres, essa foi uma curiosidade que eu tive, assim, né? São realmente as mães que têm esse impacto, como que é esse papel da família. Acho que vou começar por isso, depois tiro a minha outra dúvida. Gi, quando a gente pensa assim, no contexto familiar, a gente não pode deixar de levar em consideração o contexto de estrutura social que nós temos hoje, né? Que é a mãe que cuida e o pai que é o provedor. Ainda que a gente leve em consideração também que em muitos dos casos, são muitos os casos, onde a mãe é a única responsável por essa criança, porque os pais ou eles, né, abandonam ou não estão presentes ou são pais daquele jeito, enfim. Então é muito complexo e sim, a realidade assim esmagadora é de que mães estão presentes nas atividades dos seus filhos. E aí até na minha tese do doutorado, eu elaborei um processo para entender quais eram, né, as principais barreiras e os facilitadores relacionados a essa prática esportiva infantil a nível de Brasil, dos centros de referência, que esse projeto, ele é do Comitê Paralímpico Brasileiro e acontece em inúmeras cidades do Brasil. E ali, em meio às quase 300 respostas que nós tivemos, fora as entrevistas que foram feitas e tudo mais, é uma maioria esmagadora de mães. Se eu tive 4 pais, é muito. E eu falo 4 porque foi o número ali que saiu na pesquisa.
E vamos pensar, né? A gente está falando de 300. Então, sim, a maioria esmagadora é das mães, são mulheres que levam os seus filhos, que participam, quando não mulheres, as mães, ainda assim mulheres, as avós, quer dizer. Então, quando não mãe, vó, quando não vó, tia. A gente tem essa rede de cuidados. E eu não deixo isso. É claro que a gente tem que valorizar, tem que entender como isso se dá, mas, sobretudo, a gente também não pode vangloriar isso como sendo, né, a mulher guerreira. Alguém perguntou se ela está querendo ser guerreira? Alguém perguntou se ela já não está de saco cheio, se ela só queria um tempo para si? Então, eu falo que não dá para ir por esse lado somente, claro que tem que ter haver a valorização, mas também o entendimento e talvez até o questionamento do porquê só mulheres. Por que que seria dessa forma? Será que realmente as coisas precisam ser assim? Será que esse questionamento ele não faz mais sentido até a nível de relacionamentos sociais que a gente tem hoje em dia? Né? Esses dias eu estava conversando com uma aluna, assunto bem específico, ela falou, ai, prof, eu vou me mudar, que ela mora numa cidade próxima aqui e vai vir para Maringá. Eu vou me mudar para Maringá com meu namorado, tal, que assim vai ficar mais fácil, nós dois cursamos, daí ele me ajuda. Eu falei, pera, ajuda no quê? Não, porque daí a gente vai fazer as coisas de casa. Eu falei, então vamos mudar o termo? Cada um faz sua parte? Porque ninguém vai ajudar ninguém aqui. O máximo vocês vão se ajudar. Agora, em serviços domésticos, cada um vai fazer sua parte, minha galera. E esse é o tipo de pensamento que faz com que essa entrega que as mães aqui do nosso projeto têm seja normalizado. Ah, ele ajuda, ele tá... não, já me dá até um nervoso. Não, não é ajuda, é faz sua parte. E o que a gente vê é que muitos homens, no caso, não fazem a sua parte. E aí, até falando sobre isso e depois fazer um link com a nossa próxima pergunta, como que é esse contato com os familiares? Porque, assim, dentro do programa, obviamente, o atendimento é ali para alunos, os atletas, mas tem algum trabalho com os pais acho que até assim, de compreender as atividades, os alunos, enfim, não sei se minha pergunta ficou muito clara. Tá. No projeto, sendo muito específica, assim, no centro de referência, eu fiquei enquanto gestora específica, assim, do projeto de 2019 até recentemente 2026, quando assumi aqui na universidade e fizemos o processo seletivo para uma nova coordenação. Mas ainda assim, né, fico na parte agora administrativa do projeto, que é a parte institucional vinculada à universidade. Mas o contato, ele sempre foi priorizado em relação às famílias. Inclusive, nós já recebemos um prêmio de gestão, isso é muito legal de compartilhar também, que foi em 2024. E a nossa característica, o que eles premiaram, né, no Comitê Paralímpico, foi o acolhimento familiar, que é um projeto que a gente desenvolveu aqui também, junto a psicólogas e tudo mais, para fazer com que esse contato com as famílias ele fosse um pouco mais humanizado. Então, nós fazemos dessa forma, sempre fizemos, né? Até então, dessa maneira, para que essas famílias elas se sentissem acolhidas, se sentissem valorizadas, dado todo o esforço que é organizar uma logística para que a criança esteja aqui conosco 2 a 3 vezes por semana. Então, esse contato ele sempre foi muito próximo e foi um cuidado que eu elaborei desde o início ali, desde o momento em que eu comecei, como eu disse, a ter essas realidades e essas questões foram me atravessando cada vez mais, para que esse atendimento se desse, ainda que de forma profissional, organizada, claro, mas humanizado. Quais cuidados os gestores, os treinadores e as instituições eles precisam ter para garantir uma experiência segura, respeitosa e, ao mesmo tempo, promover a autonomia desses atletas? Tá. É importante que a gente sempre busque assim, o básico de acessibilidade, é o ponto crucial quando a gente está falando ali para pessoas com deficiência, mas, sobretudo, que as necessidades ali voltadas ao contexto competitivo, elas sejam atendidas assim como no esporte convencional. Porque, vamos lembrar, se a gente está falando de esporte, se a gente está falando de uma competição, de um evento, alguma coisa específica ali que envolva alguém ganhar e alguém perder, ninguém entra para perder. A gente só entra querendo ganhar.
Dito isso, as condições básicas ali de atendimento, de organização, de direcionamento desse evento precisam ser relacionadas às necessidades desses atletas. Então, é importante olhar para isso de forma um pouco mais, eu acho que talvez o termo seria atenciosa, mas para que isso não seja um a mais, seja o básico ali para complementar aquilo que uma competição institui, por exemplo, que é a equidade no processo competitivo. Dito isso, aí cada um por si e vamos ver quem ganha. Ô, Ari, e até falando um pouco dessa questão dos cuidados de autonomia em viagens, por exemplo, como que isso funciona dentro de uma organização? Até porque a gente vai falar ali com várias mulheres que acho que vão atuar na gestão e que de alguma forma isso às vezes não tem uma equipe grande para dar auxílio ali para os atletas, para as atletas. O que que assim é importante a gente pensar para que os atletas e as atletas, estou com uma dificuldade aqui hoje, é, tenham a sua autonomia para se deslocar para as atividades, mas até que ponto também a gente precisa ter alguém ali para auxiliar? Uhum. É, vamos partir do ponto que assim, ó, as necessidades, elas nunca serão as mesmas, independente do mesmo tipo de deficiência. Então, o contexto ao qual essa pessoa foi criada, que essa pessoa se desenvolveu, faz muito mais sentido do que você ficar oferecendo ajuda o tempo todo, ou algo nesse sentido. Então, é importante que a gente pense assim: se nós estivermos falando de adultos, é pergunta o tempo todo. Precisa de ajuda para isso? Não, beleza, eu vivo sua vida, eu vou fazer aqui. Precisa de ajuda para isso? Não, não precisa. Dito isso, se ele precisar de ajuda, se esse atleta, essa atleta precisar de ajuda, vai te procurar e tá tudo certo. Agora, quando a gente está falando de criança, eu entendo que existem necessidades específicas, mas gosto muito de partir de um ponto que são cérebros em desenvolvimento, assim como crianças sem deficiência. Então, você precisa chamar atenção, você precisa fazer. Nós tivemos uma experiência muito legal, que foi a Conexão Paralímpica, que foi em 2023, se eu não me engano, que nós levamos várias crianças lá para o Comitê Paralímpico Brasileiro para passar uma semana de competições e tudo mais. E aí lá eles dormiam, acordavam, tomavam café, tinham todas as refeições, tinham as competições, tinham as frustrações, tinham aqueles que ganhavam. E foi uma experiência muito legal até para a equipe que foi junto e tal. Mas pensando nisso, crianças elas precisam ser ali direcionadas das suas atividades. E até aquelas que não têm autonomia ainda por alguma razão, seja, vamos pensar, para amarrar o próprio tênis. Aí você se pergunta, é por conta da deficiência que essa criança realmente não consegue ou é porque sempre tem alguém que faz para ela? Então, se perguntar nisso e observar, e incentivar e fazer com que ela tenha essa autonomia faz todo sentido. Um exemplo, nós temos um atleta que hoje já é pré-adolescente, já é adolescente ali, já é um jovem, tem ali eu acho que entre 16 e 17, o Arthur, depois eu confirmo. Mas o Arthur ele nasceu com deficiência congênita, má formação. E aí, nesse caso, o técnico dele ensinou uma forma dele amarrar a própria sunga. Pronto. Então, por que ele não fazia antes? Porque ele não era estimulado. Isso a gente, posso falar abertamente, porque a gente até conversou sobre isso. Então, com os pais também, inclusive, que são super presentes no treinamento. Mas ele sempre tinha quem fizesse por ele. Então, quando a gente está falando de autonomia, é algo que se aprende, é algo que precisa ser estimulado, seja para os adultos, que isso também é muito importante, ou até mesmo em relação às crianças que estão se desenvolvendo. Então é algo inerente ao processo, assim, você vai perguntando e vai direcionando da forma como você entende. Claro, necessidades específicas relacionadas a cada deficiência, questões muito pontuais assim, não cabe aqui dizer que é só estimular, não é isso, né? Mas dado um contexto ali de convivência, de estruturação, de convívio social, aí sim, a gente está falando de estímulo e todo mundo precisa receber o tempo todo. Um te vira, sabe? Necessário em todas as áreas da vida, com todas as pessoas. Ari, agora vamos chegar um pouquinho mais perto do tema que a gente gosta de falar por aqui, que são as questões de gênero. O que que é importante a gente ficar atento quando a gente está falando de mulheres no paradesporto? Tem alguma situação que deixa, que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, né? O que que é importante a gente falar sobre isso? Dentro do contexto esportivo como um todo, a gente não pode ignorar o fato de que homens, eles sempre vão estar mais
libertos, assim. É uma liberdade de expressão, de vestimenta, de qualquer coisa. E não que eu ache isso correto ou que eu valorize, é só uma observação empírica mesmo a partir de tudo que eu vivencio nas competições. E aí, quando a gente olha para mulheres, vamos lembrar, né? Tô aqui falando com uma especialista, mas me diga se eu não tô maluca. Mas tem vários estudos que a gente entende ali já o contexto relacionado à objetificação do corpo feminino, dentro do contexto esportivo. No paradesporto não é diferente, no esporte paralímpico não é diferente. E aí vamos pensar, se mulheres sem deficiência já têm inúmeras questões com o seu próprio corpo, com a sua participação, com a sua exposição em relação à sua prática competitiva, que é aquilo que ela mais quer ganhar sua medalha, quer ter o seu reconhecimento. Ainda assim, a gente passa por determinados contextos, né, de incômodo e tal. Mulheres com deficiência passam pelas mesmas questões e ainda com seus corpos ali sendo representados de maneira completamente diferente daquilo que é socialmente aceitável. Então, é importante que a gente entenda que eu falo socialmente aceitável e coloco várias aspas ali, porque a gente entende que não há um padrão. Existe um corpo múltiplo existindo no planeta Terra, assim como os outros não sei quantos bilhões nós já estamos. Pensando nisso, o corpo feminino, ele segue sendo alvo ali, alvejado, né? Não é nem alvo só, é alvejado por inúmeros comentários, inúmeras questões relacionadas a isso. Então, se a sua pergunta, né, você fala, tem alguma diferença? Eu te falo, não, e é até pior, no sentido, é a mesma coisa, mas ainda assim um tanto mais complexo. Por quê? A gente está olhando para um corpo que também tem essa dificuldade de existir, que também sente desconfortos, que também por vezes é mãe, por vezes também tem algum tipo de complexidade, esse corpo também menstrua, esse corpo também tem as suas necessidades relacionadas ali à sua prática esportiva diária. Então, a gente está falando de mulheres que também passam por certos desconfortos. E que quando a gente olha para isso dessa maneira um pouco mais distante, então, opa, será que eu tenho que cobrar da mesma forma? Então, esses corpos organizacionalmente, tecnicamente, a gente precisa ter o mesmo nível de cobrança. Mas quando a gente entende ali o dia a dia do treinamento, enfim, como que as coisas vão funcionando, então sim, a gente precisa ter a mesma ponderação que se tem para mulheres de modalidades convencionais. Ari, e acho que uma das características que a gente tem no paradesporto é que algumas modalidades a gente tem a prática de homens e mulheres juntos. Como que isso funciona? Porque eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, e até pensar num contexto das modalidades convencionais como talvez algo possível, né? Eu falo assim, existem, como tudo na vida, né, mas pontos positivos e pontos negativos em relação a isso. Pontos positivos. Por vezes, algumas modalidades a gente não tem a possibilidade de criar um time, porque isso acontece principalmente em modalidades coletivas. Em criar-se somente um time de mulheres. Mas a partir do momento que se tem essa divisão, a gente também consegue um pouco mais de visibilidade. Então eu vou pegar 2 exemplos. O basquete em cadeira de rodas. No início era jogado junto. E aí quando fez a separação, eu não vou saber precisar a data aqui, há quantos anos isso aconteceu. Mas quando houve essa separação, essa modalidade ela passou a ser muito mais reconhecida, no sentido de basquete para mulheres e basquete para homens. E aí no handebol em cadeira de rodas, mesma coisa. Era unificado, ainda existem algumas competições que são unificadas, mas quando a gente faz essa separação, principalmente para o brasileiro, num contexto midiático também, de transmissão e tudo mais, até que a gente quer, né, busca por essa visibilidade para pessoas com deficiência dentro do esporte, ela se faz necessária, porque ainda assim é muito complexo você unir e querer tratar com normalidade, porque a gente acabou de entender que não é, né? As coisas elas são, né? Há uma disparidade no processo. Então, existem ali, como eu falei, possibilidades que são vistas pelo lado positivo, que é, poxa, uma mulher então ela pode praticar junto com o time que já existe. Ótimo. Mas e no contexto de visibilidade? E será que realmente outras mulheres se sentem contempladas por estar ali naquele ambiente? Se a resposta é não, então a gente vem buscando fazer essas alterações, essas separações mesmo. E você percebe diferença de oportunidades para homens e para mulheres dentro do paradesporto? Sim, de uma forma geral, sim.
Dá pra gente pensar assim, ó, que em algumas modalidades, vou refazer minha resposta. Em algumas modalidades, não, mas de uma maneira geral, sim. Porque tem algumas modalidades que a própria caracterização da classe funcional, ela já se dá ali de uma maneira que favoreça a participação de mulheres. Mas a gente também tem contextos onde determinadas classes funcionais não favorecem a participação de mulheres, no sentido de dificulta mesmo, né? Acaba trazendo esse peso em relação à prática. E onde você acha que a gente precisa avançar nisso? É que daí eu acho que são tantas esferas assim que a gente consegue ir pensando, né? Tipo, literalmente várias camadas assim. A gente pode partir da camada mais externa, que são políticas públicas voltadas a isso, espaços pensados para a segurança de mulheres, espaços que estejam adequados no contexto de acessibilidade, profissionais que saibam reconhecer essa diferença entre o que é o conforto próprio de uma prática despretensiosa e o que é o conforto relacionado ali àquela mulher se sentir pertencente do espaço. Então, a gente vai trazendo assim para dentro a responsabilidade de, então tá, o que a gente precisa nesse momento? Eu tenho formado meus alunos para entenderem todas essas questões. Então, os quase 100 e tantos alunos aqui que passam pela disciplina comigo estão tendo essa formação. É o que eu posso fazer nesse momento, para além dos 2 projetos que eu toco aqui. Mas entenda que é uma complexidade muito grande, porque, como eu disse, são várias camadas. E se a gente só joga lá na última camada, é o poder público, e não faz nada por aqui, também não faz muito sentido, né? Então, é legal que a gente busque fazer com que essa roda, essas engrenagens, na verdade, elas vão se encaixando para aos poucos irem girando de forma mais assertiva. Muito legal você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente cobra, inclusive a gente estuda sobre isso dentro das políticas públicas e das políticas públicas de esporte para as mulheres, que muitas vezes a gente cobra do poder público como se aquilo ali fosse a última ou a primeira, né, e todas as soluções possíveis, né, essa dependência tutelar que a gente chama. E no final das contas, os estudos mostram que só isso não é suficiente. Então, acho que vem muito tem muito a ver com o que você trouxe no nosso papel também, enquanto formadores, formadoras, trabalhando na gestão, que a gente sim, né, precisa de um suporte, mas que a gente tem um poder muito grande nas mãos de realmente todo mundo fazendo o seu papel de formiguinha, a gente construir um formigueirão, né? Então, assim, eu acho que isso que é uma coisa muito interessante da gente trazer. E enquanto você estava falando sobre classificação funcional, para falar para quem está ouvindo de casa, o que seria essa classificação funcional? Legal. Classe funcional nada mais é do que a categorização dos atletas dentro de cada modalidade. Todas as modalidades paralímpicas possuem e algumas modalidades paradesportivas também, né, voltadas ao paradesporto, como é o handebol em cadeira de rodas. Ainda não está nos Jogos Paralímpicos, mas existem competições regulamentadas e tal. Então, a classificação funcional, ela categoriza os atletas a depender da sua funcionalidade e do quão prejudicial é a habilidade que aquele atleta tem dentro da modalidade que ele quer praticar. Ou seja, a gente está avaliando ao mesmo tempo que a habilidade do atleta, a sua descapacidade, ou seja, o quão incapaz ele é de realizar determinado movimento. Então, isso faz com que a competição dentro do contexto paralímpico, dentro do contexto da pessoa com deficiência, ela tenha um contexto ali de equidade. Então, a gente faz com que os atletas eles estejam realmente dispostos a competir junto com pessoas que estejam na sua própria classe. É importante lembrar que classificação funcional não é uma ciência exata, não é algo pontual, por mais que a gente leve em consideração os laudos médicos, todos os atletas passam por uma banca de classificação funcional dentro de cada modalidade. Então, se o mesmo atleta pratica o vôlei sentado e o basquete em cadeira de rodas, em cada uma das modalidades ele passa por esse processo dentro da competição, né? Porque daí tem os níveis regionais, estaduais, nacionais e internacionais voltados à classificação funcional. As classes normalmente são bem semelhantes. Dificilmente há uma disparidade muito grande, mas são níveis de classificação, né? A partir do nível competitivo. E em cada modalidade, o atleta recebe uma classe funcional, que normalmente é uma letra e um número. No site do Comitê Paralímpico Brasileiro,
se você clica em cada modalidade, assim, é bem intuitivo ali, você consegue ter acesso e saber quais tipos de deficiência estão disponíveis e aptos a praticar quais tipos de modalidade. E para quem quer iniciar no paradesporto, o que você indica? Qual caminho que você indica para essa iniciação? O básico é isso, é entender se o seu tipo de deficiência, ele tem uma relação com a modalidade que você quer praticar. Porque vamos pensar assim, ó, uma pessoa com baixa visão, não é cegueira total, baixa visão. Ela se interessa muito pelo badminton, pelo parabadminton. Ela pode praticar? Até pode, mas competitivamente não. Ela vai ter um bom desenvolvimento? Dificilmente. A peteca é daquele tamaninho, tem ali o contexto de agilidade, então nunca diga nunca. Se a pessoa quer praticar somente, né, uma prática despretensiosa, é só encontrar um local e tudo certo. Agora, quando você entende que uma pessoa com baixa visão vai melhor no atletismo, na natação, tem algumas outras modalidades, o judô, então fica um pouco mais fácil da gente entender qual é o espaço que aquela pessoa ali detém dentro daquela prática esportiva. E aqui em Maringá, qual seria o caminho? Nós temos, em relação à iniciação esportiva, o Centro de Referência, que oferece inúmeras modalidades, 7 no total, de forma gratuita e com qualidade. Nós temos inúmeras associações paradesportivas aqui em Maringá. Algumas delas trabalham somente o alto rendimento, mas algumas também favorecem a iniciação esportiva. Diz que vai ter agora, né, um projeto ali da Secretaria de Esportes relacionado à prática para pessoas com deficiência, mas daí teria que buscar, assim, se envolver e entender quais modalidades estão sendo oferecidas, não sei ao certo. Mas são os caminhos assim mais possíveis aqui na nossa região. E tem algum canal de comunicação que essas pessoas podem entrar em contato com vocês para essas práticas? Tem. Nós temos o Instagram do Centro de Referência, depois eu acho que dá para passar o arroba certinho, né, para deixar. Tem o arroba do Kings, e aí em relação à Secretaria de Esportes, né, que eu falei que seria uma via, aí é entrando em contato mesmo pelo telefone que eles têm ali, eu acredito que no Google tem alguma coisa nesse sentido. Mas os caminhos possíveis A seriam gente esses. vai colocar para vocês aí então, pessoal. Ari, para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa, o que é ser mulher no esporte para você? Diante de tudo que você já viveu como mulher atleta, como mulher gestora, dentro de instituições de ensino, né? O que significa ser mulher no esporte para você? Cara, se eu paro para pensar assim, até dá uma embargada assim na voz, porque dentro do esporte eu sempre me senti muito confortável, sempre para mim me fez muito sentido viajar, dormir em colchão no chão, aquela coisa toda. O esporte ele faz sentido assim desde que eu me entendo por gente, literalmente. Eu vi minha irmã, eu sou irmã mais nova, então eu vi minha irmã mais velha no esporte desde sempre também, minha mãe sempre incentivando. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 5 anos, então a minha mãe, uma mulher, sempre incentivou que as suas duas filhas praticassem. E ela sabia que era um bom caminho. Só que quando a gente vai para gestão, no esporte, vão ter momentos ali, pessoas, e normalmente essas pessoas são homens, né? Que fazem com que toda a sua capacidade de repente seja resumida nisso aqui. Ou tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você quis fazer, todas as inovações que você já trouxe, todos os projetos que você já pensou, as pessoas que você já ajudou, sejam resumidos com: então você é a menina lá de Maringá que trabalha com paradesporto? Não, eu sou a mulher, sou professora, nesse momento estou enquanto mãe, e uma coisa que eu penso muito, tipo, muito mesmo, é como eu quero que a Joana, a minha bebê, ela cresça em um universo onde ela entenda que o esporte é um dos caminhos, é verdade, mas que quando a gente olha para o contexto de gestão, cara, que ela tenha voz, que ela entenda assim de verdade que numa discussão a voz dela tem que se sobressair, e não porque ela vai ser grosseira, mas porque ela tem conteúdo para agregar, porque ela sabe o que ela está falando, porque ela entende daquilo. E não porque deram um espaço para ela porque ela é legal, ou porque ela é bonitinha, ou porque você é a menininha. Não. Não. O esporte, assim, dentro da minha experiência de ser mulher, porque eu entendo que são várias as experiências, são múltiplas as experiências,
por diferentes recortes sociais, organizacionais que a gente tem, né, na nossa sociedade, ela sempre foi permeada, sempre foi pautada com muito direcionamento, assim, muita cabeça erguida, porque minha mãe sempre me direcionou dessa forma. Então, o ser mulher no esporte, para mim, por muito tempo foi algo muito confortável, foi algo que eu vivi intensamente em todos os aspectos. E na gestão foi algo que eu tive que aprender a duras penas, que a nossa voz importa. E aí, quando, né, tem esse espaço para a gente falar sobre isso, é legal revisitar algumas memórias, algumas não, mas algumas elas nos fazem sentir e nos fazem sentido, assim. Essa pergunta realmente poderia ter sido passada. Eu já tô chorando aqui também, tava todo mundo chorando. É isso aí, Jô. Vai ver. Bom, Ari, muito obrigada por compartilhar com a gente toda a sua experiência, suas histórias, para a gente ampliar essa conversa necessária, para a gente poder ampliar mais nossa visão sobre a inclusão, sobre o paradesporto, que é um tema extremamente necessário para a gente. Muito obrigada por tudo. Posso fazer só um adendo? Às vezes, se a gente passa a questionar qual é a nossa responsabilidade em relação à inclusão de pessoas com deficiência, a inclusão correta de mulheres no esporte, em diferentes espaços, enfim, a falar sobre isso, minimamente a gente buscar estar perto de pessoas que entendem do assunto é maravilhoso. Então, eu deixo registrado aqui a admiração que eu tenho em relação à professora Giovana, a tudo que ela estuda, a potência que é trazer esse assunto dessa forma tão, nesse momento aqui, leve e com informações diversas, mas para fazer que isso realmente reverbere de forma positiva, porque realmente, se a gente só joga ali para o universo, joga para o contexto de políticas públicas de uma maneira geral, né, um pouco isolada, a gente não entende qual é a nossa responsabilidade nesse mundo em relação a esse assunto que é tão importante e que nos atravessa, somos nós. Então, muito obrigada pelo convite, eu fiquei realmente muito feliz. Ainda quando você falou que, né, a Nick estaria presente, que participou por tanto tempo do nosso projeto, de uma maneira tão singular, respeitosa sempre com as crianças, com as famílias, isso também faz muito sentido. Então, eu saiba que eu e Joana estamos muito felizes em participar com Ela tá você. querendo fazer a gente chorar hoje, gente. Ari, obrigada por participar aqui com a gente. Essa foi uma super história. Que bom que você topou conversar com a gente. E se você chegou até aqui, se você gostou do tema, não deixe de compartilhar esse episódio com as pessoas que você acha que vão gostar. É um tema super pertinente e a gente está muito feliz de ter escolhido você para falar sobre isso com a gente. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, então @fome.cast e @fomesport.mga. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Até mais!